Olá, nós vamos levar vocês para conhecer um pouco mais sobre um lugar lindo chamado Filipinas. Pedro, conte um pouco mais sobre esse lugar que vamos conhecer. Pois é, Isabela. As Filipinas está localizado na zona intertropical do planeta ao sudeste asiático e ela ocupa a posição de 72º maior país do mundo, com cerca de 300 mil quilômetros quadrados. A sua população tem cerca de 109 milhões de habitantes. A sua capital, que é chamada de Manila, é a segunda maior cidade do país, com cerca de 42,88 quilômetros quadrados, tendo em média a população de 1,73 milhões de habitantes. Bem, Pedro, para falarmos em razões socioeconômicas, começamos com a moeda. A atual moeda das Filipinas é o peso filipino, que é distribuído em moedas de 20, de 50, de 100, de 200, de 500 e de 1.000 pesos, além dos centavos fracionados. Se a gente comparar o dólar e ao centavo brasileiro, o peso filipino é bem desvalorizado, já que em dólar equivale a 0,021 e em centavos equivale a 0,11 centavos. O país é integrante de um bloco de comércio chamado Asia Pacific Economic Cooperation, com a abreviação de APEC. Esse bloco de comércio tem o objetivo de transformar o Pacífico em uma rota livre de comércio, para impulsionar e ajudar a economia do continente asiático, que é onde as Filipinas fazem parte. Devemos lembrar também que a agricultura é uma grande aliada da economia no país, pois sua agricultura equivale a 10% de todo o PIB das Filipinas. Inclusive é bom lembrar que as Filipinas é o maior produtor de coco do planeta. Em 2009, chegou a produzir cerca de 19 milhões de toneladas dessa mesma fruta. As Filipinas também é o maior produtor de abacaxi, que em 2003 produziu cerca de 2 milhões de toneladas de abacaxi. Devemos lembrar que, atualmente, as Filipinas é o maior exportador de coco do planeta, e os rebanhos de búfalos, de caprino e as aves que o país produz também impulsionam a economia do país. Mas e aí, Luísa? Tem alguma coisa para nos falar sobre a exportação desse país? Pois é, Pedro. Quando falamos em exportação, lembramos inclusive dos meios de transporte que às vezes nas Filipinas são desconfortáveis por conta das grandes distâncias entre as ilhas. Os meios de transporte mais comuns são os jeepneys e os triciclos motorizados, que nas cidades causam grandes riscos por conta do trânsito congestionado. E durante a pandemia, é claro que isso piorou, já que logo no começo foram interditados portos e aeroportos. No dia 19 de julho de 2020, quando o governo falou sobre o enfrentamento da Covid-19 nas Filipinas, haviam 63.001 casos confirmados e 1.660 mortes. Já no dia 4 de agosto, quando tudo ia voltando ao normal, ocorreu um novo agravamento na pandemia que fez com que um novo isolamento fosse anunciado com apenas 24 horas de antecedência. E isso fez com que fosse proibido a entrada de produtos como, por exemplo, o frango do Brasil e a exportação de bananas. Ocorreu esse novo confinamento, pois as infecções quintuplicaram e haviam 232.073 casos confirmados e 3.737 mortes. No início da pandemia, a ideia do governo para conter o avanço da doença era que a polícia fosse junto aos agentes de casa em casa, no intuito de transferir os infectados para o centro de quarentena. Falando no governo filipino, assim como no Brasil, é uma república constitucional, democrática e com sistema presidencial, mas o presidente exerce 3 funções, que é a de chefe de Estado, chefe de governo e comandante das Forças Aéreas. O mandato do presidente é de 6 anos, que atualmente é o Rodrigo Duarte, do Partido Povo Popular, que foi eleito em 2016 com a principal proposta de campanha, o combate às drogas. E é isso. Gabriel, vamos falar um pouco sobre a cultura das Filipinas? Então, Luísa, vamos entrar agora nos aspectos culturais, começando pela representação do seu país, que é a sua bandeira, que foi adotada em 1898. Sua bandeira tem as respectivas cores, o azul, o vermelho e o branco. O azul significa verdade, paz e justiça, o vermelho significa bravura e patriotismo, e o branco tem um triângulo nele, que significam as 8 províncias que se rebelaram primeiro contra o domínio espanhol, que são elas: Tarlac, Pampanga, Manila, Cavite, Buyacán, Nueva Ecija e Laguna. E também tem 3 estrelas, que significam as principais ilhas de Filipinas, que são elas: Luzon, Visayas e Mindanao. Outros aspectos culturais de Filipinas são os esportes. Lá os esportes são bem típicos.
o futebol, o basquete, o boxe, o levantamento de peso e briga de galo. E lá existem 3 religiões predominantes, que são elas: o catolicismo romano, o catolicismo protestante e a religião islã. E os idiomas das Filipinas, Pedro William? Bom, Gabriel, os principais e oficiais idiomas das Filipinas é o filipino e o inglês, pois as Filipinas foram colônia dos Estados Unidos. Agora, passando a falar sobre fatores históricos, começamos com alguns povos que habitaram o país. Muitos historiadores acreditam que povos paleolíticos com origem asiáticas atravessaram o oceano por embarcações de madeira e chegaram à atual região do país. Já outros acreditam que a primeira corrente migratória veio do sul, com origem de povos indonésia caucasiana. Outro fator muito importante da história das Filipinas é a sua independência e também a grande influência dos Estados Unidos no país. Essa revolução e esse período de independência começou com o José Rizal, que lá nas Filipinas ele é considerado um herói, pois deu início a essa revolução no mesmo tempo que Andrés Bonifácio chefiava uma sociedade secreta no país em 1896. Andrés Bonifácio conseguiu uma desculpa para que o povo executasse Rizal, e Rizal estava em exílio em Dapitan, e por conta disso ele foi julgado e condenado à morte. Mas não se tem provas concretas da participação de Andrés Bonifácio na revolta em si. Após a morte de Rizal, o general Emílio Aguinaldo declarou independência e proclamou a primeira República das Filipinas em 12 de julho de 1898. E essa independência foi muito por conta da morte de Rizal, que impulsionou essa revolução. Mas as Filipinas ainda acabaram sob o governo dos Estados Unidos. E essa independência se tornou realidade em 4 de julho de 1946, dado pelo governo norte-americano. Agora a Isabela vai falar um pouquinho a respeito do clima e de coisas positivas que as pessoas vão achar ao visitar as Filipinas. Sobre o clima das Filipinas, ele é predominantemente tropical. A melhor época do ano para visitar o país é na época do verão, que são dos meses de março a maio. De junho a setembro tem muita chuva e os meses de outubro e novembro são meses mais amenos. Já de dezembro a fevereiro tem a época mais seca do ano. As principais atrações turísticas são os terraços de arroz de Banauê, o Lago Cayangán, o Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa, o Forte Santiago e além das inúmeras ilhas lindas e paradisíacas do país. A culinária das Filipinas veio de uma mistura asiática, latino-americana, americana e chinesa, mas eles foram adaptando cada prato com um tempero e especiarias locais, o que faz com que sejam todos pratos autênticos filipinos. Alguns pratos principais de lá são o sinigang, que também tem um abodo, e uma sobremesa típica é a buko pie. Luísa, quais são as danças e as músicas típicas de lá? Então, Isa, a música do país tem grandes influências europeias, americanas e em suas músicas típicas percebemos a influência espanhola. Lá se criou o Pinoy Rock e o Pinoy Reggae, que tem muitos fãs pelo país. E as danças típicas são de variados tipos folclóricos, por conta das várias culturas da região. Por exemplo, a tinikling, que é uma dança feita com varas de bambu. Geralmente, as danças de lá são feitas em grupos. E pessoas famosas temos o ator e cantor Jake Cyrus, que atuou na série Glee, e seu primeiro álbum, lançado em 2010, entrou para o top 10 Billboard 200 Album Chart. Temos também o pintor contemporâneo Elito Circa, que é famoso por ser o pai da arte indígena e defender a arte da origem. Isa e Vitor, vamos trazer um pouco de curiosidades sobre esse arquipélago? Bom, Luísa, Isabela e eu separamos algumas curiosidades sobre o país, como por exemplo em 2015, uma missa feita pelo Papa Francisco reuniu cerca de 6 milhões de fiéis, o que foi um recorde mundial tratando de visitas papais. O país não tem hegemonia linguística, lá são falados cerca de 170 dialetos. Bom, o país é o terceiro maior país com população cristã, tendo até a cidade de Vigan como uma das 7 maravilhas do mundo. O filme Avatar, com a segunda maior bilheteria mundial, teve muitas de suas cenas gravadas na ilha de Coron, nas Filipinas. Bom, como é ilha dentro de outra ilha, Luzon é considerado a maior ilha das Filipinas. 90% dos habitantes do país são alfabetizados, porém metade vive na pobreza.
Então é isso. Esse foi o nosso vídeo mostrando um pouco desse lindo país.